Um ser desprezível que não só demonstrou uma absoluta insensibilidade por seu próprio povo, prolongando o seu sofrimento quanto pôde até que esse fosse totalmente aniquilado, como também atribuiu a sua derrota aos próprios alemães, os quais considerou indignos de sobreviver. Essa criatura foi o maior genocida que a humanidade teve o desprazer de conhecer. E ainda foi o responsável por deixar inúmeras crianças, as que sobreviveram ao seu ódio insano, sem família, sem lar, sem chão, sem dignidade. Esse foi, e foi tarde infelizmente, Adolf Hitler, uma criatura que nunca poderá ser esquecida para que nunca mais alguém assim suba ao poder. Venha comigo para mais uma história do Holocausto nazista. Durante a ocupação nazista em 1939, havia aproximadamente 1.600.000 crianças vivendo em territórios ocupados pelos alemães. No final da Segunda Guerra, em 1945, mais de 1 milhão delas haviam sido assassinadas pelos programas de extermínio promovidos por Adolf Hitler. Na realidade, após estudos recentes, chegou-se à conclusão que apenas 100.000 crianças sobreviveram. O historiador Emanuel Hindenblum, que viveu no gueto de Varsóvia e lá foi chacinado a tiros, chegou a escrever que mesmo nos tempos mais bárbaros, uma chama de humanidade brilhava no coração dos mais brutos e as crianças eram poupadas. Mas o monstro hitlerista é bem diferente. Ele devora o melhor dentro de nós, aquelas que normalmente despertam grande compaixão, nossas crianças inocentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os judeus foram condenados à morte, mas a taxa de mortalidade entre as crianças foi extremamente alta. Somente 6 a 11% da população de crianças judias da Europa pré-guerra sobreviveram, comparado a 33% dos adultos. Após a derrota da Alemanha nazista, poucas crianças judias sobreviveram, pois a maioria havia sido levada para os campos de extermínio, onde ocorreram assassinatos em massa, abusos de todos os tipos e experiências médicas cruéis que acabaram com as vidas infantis. Assim que a guerra acabou, as instituições judaicas começaram a procurar por sobreviventes em toda a Europa e a calcular as perdas sofridas. A maioria das crianças que foram encontradas vivas só conseguiram escapar por haverem vivido a maior parte do tempo que durou o Holocausto em esconderijos, muitos deles improvisados, outros pertencentes a pessoas caridosas que felizmente ainda em tempos de guerra seguiam seus corações e não se importaram em arriscar a própria vida. Quanto às crianças que sobreviveram, o sofrimento não cessou com a libertação. A maioria enfrentaria um mundo assolado pela destruição e, pior, sem qualquer membro de sua família para os amparar e ajudar a seguir em frente. O futuro para essas crianças sobreviventes parecia ainda mais nefasto. Como sobreviver carregando aquele fardo de um tempo de prisão, doenças, fome, abusos de todo tipo e agora, sem seus familiares, abandonados por um mundo totalmente estranho e desconhecido? Esse era também o drama das crianças da Prússia Oriental, hoje um território dividido entre Polônia, Lituânia e Rússia, que foram separadas de suas famílias nas fases finais da guerra. Muitas delas ficaram isoladas da humanidade e foram comparadas a lobos famintos e sem rumo, pois se viram obrigadas a vagar por florestas cheias de perigos em busca de sobrevivência. Elas ficaram conhecidas como crianças-lobo, ou Wolfkinder em alemão. Com o avanço do Exército Vermelho no final da Segunda Guerra, estima-se que entre 12 a 14 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas na Alemanha. Houve uma deportação em massa com os abusos dos soviéticos, e em meio a um turbilhão de eventos políticos, que também custou a vida de milhares de pessoas, muitas crianças foram abandonadas à própria sorte. Muitas delas permaneciam em grupo, sustentando-se a si próprias através de roubo, mendicância ou trabalhando de favor em troca de comida. Várias crianças, quando encontradas, foram enviadas para os orfanatos soviéticos ou se refugiaram na Lituânia, enquanto outras foram para uma nova e dividida Alemanha. Em quase todos os casos, entretanto, a adolescência delas ficaria definitivamente marcada pela pressão de ter que se acostumar a ambientes desconhecidos e muitas vezes intolerantes. O caso das crianças lobo na Segunda Guerra Mundial é mais um capítulo sórdido da história da humanidade e também um testemunho das atrocidades que a guerra promoveu. Mas em meio ao caos promovido pelo Holocausto, muito tempo depois, foi descoberto em 2002, através da Delegação para Apoio de Imigrantes Judeus, uma organização de ajuda ítalo-judaica, uma coleção de livros amontoados no porão da mansão Villa Ema, em Modena, na Itália.
A mansão abrigou crianças judias entre 1942 e 1943. Dentre esses livros estavam obras de Heinrich Heine, Stefan Zweig e Thomas Mann, autores proibidos pelos nazistas por serem judeus e cujas obras foram literalmente queimadas. Ali ergueu-se um verdadeiro santuário que abrigou 42 crianças que sobreviveram a Hitler. A Vila Ema é hoje um espaço destinado a eventos culturais e conferências, e lá foi criada a Fundação Vila Ema para Crianças Judias Salvas, em 2004, que promove novas formas de convivência e confronto contra o racismo e violações de direitos humanos. O foco são as crianças que sofrem com as guerras, perseguição e fugas. Belíssimo trabalho. Se você assistiu até aqui, meus agradecimentos. Peço que deixe seu like e comentário. E se puder, envie esse vídeo para aqueles que se interessam pelo assunto. Também nos siga pelo Instagram, @verdades_judaicas. Estamos sempre postando novidades sobre o universo judaico. Obrigada e até o nosso próximo vídeo. Agradecimento especial à Enciclopédia do Holocausto, que forneceu os dados aqui apresentados.